Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês, hoje a gente começa na verdade a falar sobre o Excel. A gente já finalizou o Word, né, nos vídeos anteriores, então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Excel. Vamos lá, abrindo o Excel pela primeira vez, basicamente quando a gente abre a ferramenta, a parte inicial dela que aparece é essa é a área de trabalho do Excel, tá? E basicamente o que é o Excel? São planilhas eletrônicas. Basicamente, quando a gente faz no papel linhas e colunas e aí a gente começa a fazer cálculos, com isso, basicamente o Excel veio para automatizar esse nosso processo e não precisar ficar fazendo cálculos na mão, tá bom? Então, assim como no Word, aqui na parte de cima nós temos as ferramentas que são separadas por guias, né, ou menus, e aí dentro de cada ferramenta nós temos as seções. Elas são um pouco diferentes. Percebam que a guia inserir ela existe, mas são ferramentas diferentes da do Word que a gente já viu anteriormente. A parte de layout tem algumas coisas iguais e outras que não são iguais, tá? E algumas guias novas, como fórmulas, dados e assim por diante. O revisão também tem no Word, né? Então aí a gente vai ver as principais do uso do dia a dia para o Excel, tá? Bom, eu já deixei uma outra planilha aqui aberta para facilitar a vida com essa explicação e eu vou deixar disponível essa planilha para vocês também. Quem tiver computador, quem quiser tentar fazer também pelo celular, dá, tá? Então, se vocês quiserem treinar, eu vou deixar ela aí disponível para vocês também. Bom, o Excel, pessoal, ele é dividido em linhas e colunas, como eu já disse, planilhas, né? Elas são divididas entre linhas e colunas. Cada junção dessa daqui, de uma linha e de uma coluna, ela é chamado de célula, tá? Então, esta célula aqui é a junção desta coluna com esta linha, ok? E toda célula, ela possui um endereço que é formado pela coluna e depois a linha. Então, esta célula aqui é a célula de endereço K9, ó, sem querer ficou K9, né, dos Estados Unidos. K9, tá? Esta célula é a A1, esta célula é a A2, e aí, quem tem um pouco mais de idade, não vou falar que sou eu, porque eu não conheci isso, né, mentira. Já jogou Batalha Naval, que a gente não enxergava onde o adversário colocava os navios, e a gente tinha que ficar adivinhando qual era a posição dos navios para jogar as bombas. Então, basicamente, o Excel posiciona os endereços de cada célula como se fosse uma batalha naval, tá? Com esses endereços. Depois eu vou mostrar algumas opções avançadas, dá pra gente mudar esse endereço, mas a princípio a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, basicamente, eu vou colocar aqui e o Excel ele vai fazer cálculo, ele é para fazer conta, tá? Então, se não for para fazer conta, não há necessidade de usar o Excel. Apesar que eu uso bastante para fazer organizações de dados, que no Word fica mais difícil. Então, eu trago aqui para o Excel. Se eu quiser separar lá dias da semana, né, aulas que tem do dias da semana, eu acho que é mais fácil ficar de montar aqui dentro do Excel do que no Word. Então, vamos lá. Vou chegar aqui no Excel e vou pedir para ele fazer uma conta. Eu vou pegar esses dois números que estão aqui e vou pedir para somar. Então, eu vou fazer assim, ó, 15 mais 5. É uma calculadora o Excel? Não, ele é uma planilha eletrônica. Então, quando eu digito isso daqui, diferentemente da calculadora, que se eu digitar 15 mais 5 e der um Enter, ele vai me mostrar o resultado. O Excel, se eu fizer isso e der um Enter, ele simplesmente não vai fazer nada. Porque ele imagina que eu estou colocando um texto, ele não sabe que é para fazer a conta. O Excel, ele é burro, ele não sabe o que ele tem que fazer. Quem tem que informar para ele o que ele vai ter que fazer
somos nós, tá? Então, como que eu digo o seguinte, Excel, eu quero que você faça esta conta. Eu começo sempre com o símbolo de igual. E aí sim, o Excel vai saber que tudo que vem depois disso é para fazer a conta, tá? Então eu vou colocar lá 15 mais 5. E agora sim, se eu der o Enter, ele vai me dar o resultado desta conta, tá bom? Bom, então vamos lá, eu já fiz o resultado da conta 15 mais 5, porém, 15 mais 5 está aqui, A1 e A2. O que vai acontecer se eu alterar uma dessas duas células aqui? De 15, por exemplo, na A1, eu vou colocar 20. Houve alguma alteração neste cálculo? Não. Por quê? Você consegue imaginar por quê? Já vou te explicar já. O que acontece? O Excel, já disse, é burro. Então ele não sabe que eu quero fazer o cálculo com isso daqui que está nessas duas células. Eu simplesmente mandei ele fazer 15 mais 5. 15 mais 5 sempre vai ser 20 e nunca vai mudar, tá? Pelo menos se a lei da matemática não mudar, né? Então, 15 mais 5 é 20. Não importa se eu alterei aqui, 15 mais 5 vai continuar sendo 20. Portanto, se eu quiser que o Excel faça a soma do que está aqui e aqui, eu tenho que informar para ele, começando sempre com igual para dizer para o Excel que ele vai fazer um cálculo, eu tenho que falar para ele somar o que está naquela célula naquele momento. De que maneira? Simplesmente colocando o endereço da célula ao invés do número que está dentro dela. Então, se eu quiser fazer o cálculo com o que está aqui, eu simplesmente vou colocar A1, que é o endereço da célula, mais A2. Basicamente, lá no processamento desse cálculo, o que o Excel vai fazer? A1. O que é 1 nesse momento? 20. Aí ele vai trocar isso daqui por 20. Mais A2. O que tem em A2 nesse momento? 5. Ele vai trocar aqui por 5 e vai fazer esse cálculo. Pronto, vai dar 25. A grande sacada, a grande coisa que é muito bacana do Excel é que se eu alterar qualquer uma dessas duas células que estão envolvidas neste cálculo, simplesmente eu vou colocar aqui para 6, ele vai alterar o resultado desse cálculo. Então, sabe aquela conta de supermercado que a gente vai fazer e vai fazer na calculadora para ver se bateu, para ver se está certo, se é isso mesmo? E aí a gente tem lá uma porção, 30 números para fazer esse cálculo, e aí no meio do caminho a gente, pô, errei. Será que eu errei? Será que eu não errei? Será que eu esqueci de digitar algum dígito no meio do caminho? O bacana do Excel é que eu posso trocar esse número no meio do caminho, o resultado sempre vai ficar lá na frente sem eu precisar refazer o cálculo inteiro dos 30 números, tá bom? Então vamos supor que eu tenha aqui vários números, tá? Eu estou colocando aleatórios aqui e eu quero fazer o cálculo de todos esses. Como eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito que não é o ideal, porque vocês ainda não conhecem, tá? Então eu vou fazer desse jeito, mas quem já sabe, quem conhece a ferramenta, a gente vai ver isso um pouco depois, tá? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Pessoal, não precisa ser letra maiúscula, tá? A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais A10 mais A11. Quando eu der o Enter, ele vai me dar o resultado da soma de todas essas células aqui. Se eu errei algum dígito no meio do caminho, não era 23, era 56, por exemplo, ele automaticamente altera meu resultado aqui, tá bom? Então, pessoal, isso é muito bacana, ele vai automatizar muito trabalho que a gente teria que fazer de forma manual, ok? Bom, mais uma coisa que eu deixei pronto aqui nesta planilha é que dentro de uma pasta de trabalho nós podemos ter várias planilhas, não apenas uma, tá bom? Então aqui na parte de baixo a gente pode ver todas as planilhas que estão dentro desse arquivo do Excel. Então vejam, aqui eu tenho uma outra chamada formatação.
Eu já vou mostrar para vocês. Mas se eu quiser abrir uma planilha em branco entre uma e outra, com essa selecionada, se eu clicar nesse botão mais, eu vou abrir uma planilha 1 em branco e eu posso começar a digitar os meus dados do zero, tá? Então aqui eu posso fazer a minha planilha, organizar os meus dados do zero, ok? Como que eu faço então para renomear essa planilha aqui? Porque todas as outras vocês podem ver que tem um nome. E essa daqui, basta eu dar 2 cliques sobre ela ou o botão direito e tem a opção renomear. E aí eu vou dar o nome da planilha, ok? E se eu quiser excluir? Essa daqui já não é mais válido, eu não preciso mais dela. Botão direito em cima dela, excluir. Ele vai me perguntar e dizer que se eu desejo continuar. Excluir, pronto, ela foi excluída. Então aqui na parte de baixo nós temos várias planilhas, tá bom? Ó, vocês podem ver aqui e temos outras mais, tá? Se eu clicar aqui nessas setas eu posso ir vendo todas as planilhas disponíveis. Bom, passando para a planilha seguinte, nós temos a opção aqui. Eu já deixei alguns dados, na verdade, digitados para não perder tempo, né, de vocês. E vou fazer a formatação dessa planilha aqui, desses dados, para deixar ela bonita de se ver. Primeira coisa que eu posso fazer, que vocês já estão acostumados, para quem já viu os outros vídeos e quem acompanhou as aulas do Word, são as formatações de fonte, tá? Então eu posso selecionar. Uma coisa que é muito importante, antes da gente começar a fazer isso, é a forma de seleção de uma planilha, tá? Das células. Então vejam, se eu quiser selecionar um grupo de células, basta eu dar um clique com o mouse na primeira e segurar clicado, arrastando até a última célula que eu desejo. Tenho também a opção do Shift. Deixa eu abrir aqui o teclado virtual para ficar mais fácil para vocês verem. Teclado virtual. Então tá aqui. Eu vou tirar um pouco do zoom para facilitar. Então vejam, eu posso simplesmente segurar o botão Shift clicado, ó, vejam, ele ficou em azul, e ir apertando a seta direcional para baixo, tá? Ou para as laterais. Eu também posso ir selecionando essas determinadas células. Bom, após digitado um determinado valor em uma célula, se eu clicar em cima e digitar qualquer caractere, eu vou apagar todo o conteúdo dessa célula, o que às vezes não é interessante. Eu gostaria de editar o conteúdo dela. Temos duas formas de fazer isso. Uma delas é através da barra de fórmulas, que já já a gente vai ver o porquê que ela existe aqui, que é a mesma coisa que está aparecendo nesse momento, porque é um texto. Ou nós podemos dar 2 cliques sobre uma célula e aí a gente termina de digitar ou altera o texto que a gente quer, tá? Uma outra forma que a gente tem através do teclado de alterar uma célula é através da tecla F2. Aqui nesse teclado virtual a gente não tem, mas fica ali acima dos números, tá? Então estaria mais ou menos aqui, ó, o F2, tá? Apertou o F2, ele já vem na edição, como se eu tivesse dado 2 cliques. Então vejam, para fazer uma alteração em qualquer uma das células, eu preciso primeiro selecioná-las para dizer, ó, são essas células que eu quero formatar. Cliquei aqui, aí sim eu posso aplicar o negrito, o sublinhado, trocar de fonte e todas as formatações que a gente já viu no Word nas aulas anteriores, ok? Então, isso daqui eu vou passar porque eu subentendo que vocês já conhecem. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me chamar, eu vou responder para vocês. Tá? Selecionei essas células aqui e eu gostaria que esta tabela tivesse linhas, porque vocês podem ver que existem algumas linhas delimitadoras, porém elas são apagadas. Significa que é só para eu visualizar que ali existe uma divisão, que é outra coluna ou que é outra linha, mas elas não são impressas. Se eu quiser que isso vire realmente uma tabela com linhas
aparentes que vão sair na impressão, basta eu selecionar e aqui, através desta ferramenta, eu posso colocar quais os tipos de borda que eu quero. Então, se eu colocar aqui todas as bordas, vocês podem ver que apareceu as bordas, né? Então, ficou mais escuro e eu vou visualizar que isso vai ser impresso, ok? Bom, então eu já coloquei as bordas nessa planilha e agora vai ser a hora de colocar um fundo, tá? Aqui, ó, nesse botão eu consigo colocar uma cor de fundo para essa linha, ou melhor, para células selecionadas, tá? Eu posso escolher a cor que mais me agrada, tá bom? Vou colocar esse verde aqui, que eu acho que ficou bacana. Então, veja, eu já estou dando uma cara para os meus dados, eu já estou dando um ar mais de tabela mesmo, tá? Bom, ok. Agora aqui, cesta básica, que é o título da minha tabela, ele tá aqui no canto esquerdo, mas eu gostaria que ele ocupasse todas essas células como se fosse uma coluna só, tá? Como eu vou fazer isso? Basta eu segurar clicado, arrastar, e aí eu vou mesclar, ou seja, eu vou transformar todas essas células aqui em apenas uma. Pronto. Todas essas células aqui viraram apenas uma. E qual o endereço dela? É o endereço da primeira, que no caso é A1. Então a B1, a C1, a D1, ela não existe mais. Todas elas se transformaram em A1. Olha aqui o endereço da célula, tá? Então já estou dando mais uma forma. Vou clicar aqui e vou escolher uma outra cor. Vou colocar o laranja. Pronto. Ok. Bom, quantidade. Ele está alinhado à direita, mas eu gostaria muito que ficasse no centro. Selecionei. Esquerda. É centralizado, desculpa, tá? Outra coisa que há a possibilidade de fazer, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho das minhas colunas e das minhas linhas. Basta eu posicionar o meu mouse aqui na parte de cima ou aqui na lateral, tá? Entre um e outro, vocês podem ver que existe um risquinho dividindo uma coluna da outra. E o meu mouse ele vira uma seta dupla quando eu paro em cima. Basta eu posicionar, segurar clicado e arrastar para dar o tamanho que eu desejo. Uma outra coisa muito interessante que isso daqui pode fazer, é que se eu tenho uma célula, aqui uma coluna que está muito grande, mas eu não sei qual é o tamanho, às vezes eu tenho lá milhares de linhas e eu não sei qual é o tamanho máximo que eu preciso, né, o tamanho mínimo que eu preciso de uma coluna para que todos os dados que estejam ali apareçam, basta eu posicionar o meu mouse aqui, virou duas setas, só que ao invés de clicar e segurar clicado, eu vou dar 2 cliques e aí ele já vai ocupar o tamanho da coluna do maior conteúdo que eu tenho dentro daquela coluna, tá bom? Então eu sei que todos os meus dados vão estar visíveis. O interessante é sempre fazer isso quando eu já tiver todos os dados digitados. Porque às vezes eu posso ter até aqui macarrão, depois eu vou lá, digito molho de tomate que ultrapassa e não bastou ter feito isso antes. Então eu tenho que fazer isso sempre depois de ter tudo digitado. Bom, uma última coisa que eu quero falar para vocês a respeito de formatação, a princípio, é que eu posso também, além de fazer tudo isso, eu tenho alguns números digitados e eu posso dar um formato para esses números, tá? De que maneira? Aqui na seção número, dentro da página inicial, eu tenho as opções de formatação de número, mas vejam, não é porque chama número que eu só posso fazer isso com números, tá bom? Então, a princípio, preço unitário e preço total, tá? Não vou falar sobre o cálculo agora, vou falar depois, na próxima planilha, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês que há a possibilidade de a gente colocar isso como um número, do qual já está, porque ele tem vírgula. E também eu posso, através desses botões, aumentar ou diminuir o número de casas decimais, tá bom? Sempre que eu diminuir o número de casas decimais, ele vai fazer a aproximação. Então vejam, o 89 vai passar a ser 90, porque está mais próximo do 10 do que do 0, tá?
E o 53 ele vai passar a ser só 0,5, porque o 3 está mais próximo do 5 do que do 6, né? Então ele faz essa aproximação automaticamente, tá? Também posso usar a opção de separador da casa do milhar, que está aqui, e tudo isso eu tenho nessa opção de número. Tem a opção também de colocar isso como formato de número de moeda, tá? Então vejam, eu tenho aqui a opção, várias opções de tipo, como data, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, diversos tipos. Eu tenho duas opções para quando eu estiver trabalhando com dinheiro, moeda, e tenho a opção contábil. Qual é a grande diferença? Vejam, quando eu colocar moeda, o meu R cifrão vai ficar próximo ao número. Quando eu colocar contábil, o meu R cifrão vai ficar do lado esquerdo, vai dar um espaço, e aí todos os meus números vão ficar alinhados pela casa da vírgula ao lado direito, tá? Isso é uma forma de contábil. Além disso, além dessas configurações, se eu clicar nesse botão aqui para abrir a caixa de opções do número, eu tenho todas aquelas opções que a gente viu, né, nessa seta que está aqui, e tenho outras opções, como qual o tipo, qual é a moeda que eu estou usando, né, com diversos desenhos possíveis, por exemplo, se é o americano, se é o espanhol, se é o euro e assim por diante. E o mesmo vale para a moeda. E a diferença é que a moeda, eu tenho a opção de colocar, se o meu número for negativo, ele aparecer em branco, em vermelho, desculpa. Já o moeda tem, o contábil não há essa possibilidade, tá bom? Aí eu teria que fazer uma outra forma, que eu vou ensinar vocês mais adiante, como fazer isso de forma automática também. Aqui dentro de número também há todas aquelas opções que a gente viu sobre fonte, borda, preenchimento e assim por diante, tá? Aqui nós temos também a data e a hora. Então vou colocar a data, por exemplo, hoje, 22/6/2020. Tá? Ele virou uma data automaticamente, ele identifica que foi uma data digitada, mas dentro do número também tem as opções de data, como vai aparecer, ó. Se eu quero a data completa, se eu quero a data abreviada, e assim sucessivamente. E qual o tipo de data, qual a localidade, né? No caso aqui, português Brasil, mas existiria as possibilidades dos Estados Unidos, português de Portugal, diversas outras localidades para a gente usar no formato data. Tá? Hora da compra, vou colocar aqui 8 horas. Vejam, ele já identificou que é um personalizado. Mas se eu colocar aqui como hora, ele vai aparecer hora, minuto, segundo. Dentro de número, eu também posso selecionar outras opções, se é AM, PM, ou se é no padrão 24 horas, e assim sucessivamente com diversas outras opções. Tudo isso na questão formatação para deixar os nossos dados bonitos. Por quê? Não basta colocar números se a gente não souber apresentar. Então, a gente tem que colocar lá no Excel e deixar uma forma legível de entender, para que a pessoa bata o olho e já saiba do que se trata aqueles dados. Tá bom? Bom, então em parte de formatação tem 1 milhão de coisas mais, mas eu acredito que isso é o básico e o principal para vocês conseguirem fazer uma planilha interessante, uma planilha legal. Tá? Passando agora para a próxima planilha, eu já deixei aqui tudo digitado também para não perder tempo, tá? E agora a gente vai começar a fazer realmente os cálculos, ok? Então, eu quero aqui, no caso desta planilha, desta tabela, eu quero fazer esse cálculo entre esses dois números. Esse cálculo entre esses dois números. Como eu vou fazer a soma desses dois? Já vimos lá na primeira planilha. Primeiro mais o segundo. Então, B3... Mas eu vou ter que digitar P3? Ah, possibilidade. Mas eu também posso, quando eu estou digitando a célula, né, a fórmula, depois que eu dei o igual, se eu clicar sobre uma célula, ele já preenche com o endereço dela para mim. Mais C3. Olha como facilita a vida. Certo? Dei o Enter, aqui vai ser o resultado. Lembra que eu falei para vocês que a barra de fórmulas a gente veria a diferença dela lá da outra planilha para essa? Aqui eu estou vendo o resultado 15.
mas eu digitei o número 15 aqui? Não, o 15 é o resultado de um cálculo que é a soma desses dois números. Então aqui ele me mostra o resultado, porém é o resultado deste cálculo. Olha a barra de fórmulas aqui. Ele está fazendo isso mais isso. Como eu posso alterar isso daqui? Esse cálculo, não era mais, eu queria alterar a outra célula, vamos supor. Basta eu clicar aqui na barra de fórmulas e alterar por aqui, ou simplesmente dar 2 cliques sobre a célula e aí ele vai me mostrar todo o cálculo envolvido naquele resultado. Inclusive para verificar se está batendo o resultado. Se deu alguma coisa errada, eu vou ter que vir aqui e conferir a fórmula. Falando sobre fórmula, pessoal, uma outra coisa que eu gosto de falar muito e é muito importante é que o Excel, eu garanto a vocês, o Excel, ele não erra conta. Se o resultado que tiver ali tiver errado, significa que eu errei a fórmula, tá bom? Então, ele vai fazer exatamente o que eu mandei ele fazer. Se o resultado estiver errado, confira a fórmula, porque bem provavelmente você errou alguma coisa na fórmula, alterou uma ordem, esqueceu de um parênteses, né? Alguma coisa assim, tá bom? Então vou fazer aqui os próximos cálculos. Subtração, esse símbolo de menos normal. Uma coisa que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado do que faria no caderno é a divisão e a multiplicação. No computador, a divisão, não existe aquele símbolo de divisão que a gente está acostumado, um tracinho com 2 pontos. A divisão a gente vai usar o barra, tá? Um dividido pelo outro. Outra coisa que é importante ressaltar é que na divisão, se eu alterar a ordem, altera o resultado, tá bom? Então, esse dividido por esse é meio. Agora, esse dividido por esse é 2, tá bom? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de montar a forma. E a multiplicação, esse não existe o símbolo, não é a letra X, tá? Que vai fazer a multiplicação. A multiplicação aqui é o asterisco. E sempre começando com o igual. Tá? B6 vezes C6, no caso asterisco, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa, os resultados serão o mesmo aqui do lado, mas vocês já vão entender o porquê. Esse mais esse igual a esse menos esse, opa, ó lá, já errei a conta, ó. É menos, não é igual. Igual a esse dividido por esse e igual a esse vezes esse. Olha que bacana, pessoal. Por que que eu fiz isso? Por que que eu quis os mesmos resultados? Vejam, nesse cálculo aqui, eu estou fazendo a soma desse com esse, é desses dois aqui. Já na linha de baixo, eu não estou fazendo o cálculo com os mesmos. Eu estou fazendo com outros números, apesar de ser igual, né? Eu estou fazendo o cálculo com outra linha. Então, se eu alterar aqui para 15, eu estou alterando somente essa linha aqui. Eu posso alterar qualquer outros valores, tá bom? E o único resultado que vai ser afetado é esse, que é o que está envolvido nessas duas células. Porém, desse lado, que é uma outra coisa muito interessante do Excel, é que todos esses resultados estão envolvidos com essas duas, as mesmas. Se eu alterar aqui para 15, pessoal, o que vai acontecer é que todos os resultados vão ser alterados. E, inclusive, se eu fizer uma soma de todos eles, novamente, não é a melhor maneira de fazer a soma, depois a gente fala sobre isso, tá? Deu 108. Se eu alterar aqui para 200, todos esses resultados vão ser alterados, inclusive esta soma. Então ele já altera todo a minha cascata de cálculos que eu fiz, tá bom? Bom, então pessoal, a gente já tem a base suficiente para conseguir fazer este total, tá bom? Olha que interessante. Esse vezes esse. Por quê? Eu vou lá no supermercado, compro um saco de arroz, eu vou pagar a quantidade de arroz vezes o preço que ele custa. Tá bom? O mesmo vale para cá.
Feijão, comprei 2 feijões, cada um custa 2,14, então o resultado final vai ser 2 vezes 2,14. Mas, lembrando, eu não vou escrever o número, eu vou colocar o endereço da célula para me dar o resultado. Olha só, a última coisa, para não me estender muito hoje, que eu vou passar para vocês é, se eu tenho um cálculo repetido, linha a linha, simplesmente eu posso repetir esse cálculo puxando a minha fórmula para baixo. O que significa isso? Opa! Então, Ctrl Z aqui. De novo. Delete. O que significa isso? Vejam, esta célula aqui, o cálculo que foi feito é o B14 vezes C14, certo? Então o que eu fiz foi isso, C14 vezes B14. O de baixo é igual a B15 vezes C15. Olha que interessante, vocês conseguem ver um padrão de repetição? Eu mantenho a minha letra, mas aumento um número. Se eu pegar isso daqui, segurar clicado e arrastar, então eu dei um clique sobre a célula que contém a fórmula. Posicionei o meu cursor aqui nessa quadradinho que aparece no canto inferior direito da célula que está selecionada. Ele vai virar uma cruz preta que fica aqui, tá? Diferente dessa cruz branca maiorzinha. Quando isso acontece, significa que eu estou puxando a minha fórmula. E aí eu puxei para baixo, ele vai vir refazendo todos esses cálculos para a linha de baixo. Então se aqui era C14 vezes B14, eu puxei para baixo, ele vai fazer C15 vezes B15, C16 vezes B16 e assim sucessivamente enquanto eu estiver puxando esta fórmula. Uma coisa que muitas pessoas confundem é isso aqui, ó. Eu quero puxar essa fórmula, tem gente que vem aqui, segura clicado e arrasta assim, no meio da célula. Pessoal, isso é para selecionar a célula, não é para puxar a fórmula. Para puxar a fórmula, eu necessariamente preciso primeiro dar um clique sobre a célula para selecionar ela e depois sim eu paro o mouse nesse quadradinho que vocês estão vendo aí. O mouse vai mudar de estado, né? Vai de cruz branca para uma cruz preta. Segurou clicado e arrastou para baixo. Tá bom? Bom, eu vou hoje ficar por aqui. Eu não vou passar o restante que é reajuste, nem preço reajustado. Tá bom? Eu vou salvar esta planilha do jeito que está e vamos continuar com ela na aula que vem. Ok? Bom, eu espero que o Excel seja uma ferramenta excelente para vocês. Vocês vão poder usar para organizar as finanças familiares. Vocês vão poder organizar orçamento, se for dar para o orçamento para algum cliente que vocês tenham. Seja baseado em horas, seja baseado em produto, em porcentagem de venda e assim por diante. Tá? O Excel é uma ferramenta poderosíssima. A gente só precisa aprender a utilizar ela de forma correta para que ela nos ajude e não nos atrapalhe, tá bom? Então eu acredito que assistindo toda essa série de vídeos do Excel vai ajudar muito vocês. Tá legal, pessoal? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Vou deixar a atividade para vocês e qualquer dúvida podem me procurar. Um abraço, tchau!